Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Mark Zero. Eu sou o professor Carlos Bainartes e a nossa aula é sobre movimentos relativos. Uma aula que será desenvolvida em 4 pontos fundamentais. No nosso primeiro ponto, nós vamos falar a respeito de velocidade relativa. Vamos ver, então, esse conceito e os principais exemplos. Nós falaremos também de acelerações vetoriais. Veremos a classificação dos movimentos de acordo com as acelerações. E no final da aula nós temos a sessão de exercícios resolvidos. Vamos então à nossa aula? Então olha só, nosso primeiro assunto é velocidade relativa. Eu fiz alusão ali ao nosso querido Homer Simpson, mas observe que a imagem mostra um exemplo de velocidade relativa, porque ele se movimenta sobre a esteira. Então nós temos o movimento do Homer associado ao movimento da esteira. Cabe a nós agora entender como tudo isso funciona. Vamos lá? Para realizar o nosso estudo, então, nós vamos considerar uma esteira rolante, certo? E o nosso primeiro caso, nós temos aqui uma formiga. Essa formiga, caso a esteira esteja desligada, nós temos aqui uma velocidade da formiga que poderia ser o que nós falamos de velocidade da formiga em relação ao solo. Mas no nosso primeiro caso, nós vamos considerar a formiga se movimentando em conjunto com a esteira. Então, nós temos velocidade da esteira e velocidade da formiga. Observe que os vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, então eles devem ser somados. A partir daí, eu tenho, olha só, a velocidade da formiga somado ao vetor velocidade da esteira, e o nosso vetor resultante vai ser a velocidade da formiga em relação ao solo. Observe que a velocidade da formiga em relação ao solo, para a determinação do seu módulo, nós somamos a quantidade de velocidade que tem a formiga em relação ao solo e a quantidade de velocidade que tem a esteira em relação ao solo. Esse é o caso mais simples, movimento no mesmo sentido. Agora observe aqui, nós temos a esteira rolante e vamos considerar ali a esteira agora no sentido aqui para baixo no seu movimento e a formiga no sentido para cima. São sentidos opostos para o movimento. Nesse caso, fazendo a soma vetorial, observe que para determinar o módulo, nós teremos uma subtração da velocidade da formiga pela velocidade da esteira. Então, aqui nós temos a nossa resultante, que seria a velocidade da formiga em relação ao solo. Nesse caso, observe que para determinar o valor dessa velocidade, nós subtraímos a velocidade da formiga da velocidade da esteira. No terceiro exemplo, nós vamos considerar que a formiga pretende atravessar em linha reta, no caso a esteira. E essa esteira está em movimento. O que acontece? Aqui nós devemos considerar que ao mesmo tempo que a formiga vai para frente, a esteira, no caso, se movimenta de baixo para cima. E nós temos então aqui um movimento oblíquo. Desse modo, observe a soma dos vetores. Velocidade da formiga somado à velocidade da esteira, nós temos ali a velocidade da formiga em relação ao solo, que é um vetor oblíquo. Observe que para determinar esse módulo, como nós temos formado aqui um triângulo retângulo, a velocidade da formiga em relação ao solo ao quadrado é igual à velocidade da formiga ao quadrado mais a velocidade da esteira ao quadrado. Agora vamos ver o quarto caso, que é o mais complicado para os estudantes. Nós temos aqui a nossa esteira rolante e nós consideramos essa esteira em movimento. Aqui, no caso, movimento para baixo. A formiga, ela quer atravessar essa esteira, mas o objetivo é atravessar a esteira de modo a chegar num ponto exatamente à sua frente. Observe que simplesmente se a formiga fizer esse movimento para frente, nós caímos já no caso anterior, em que a formiga será levada para baixo pela esteira ao mesmo tempo que ela vai para frente. E aqui nós teríamos a trajetória. Nesse caso, nós precisamos compensar a velocidade da esteira. Observe, então, que nós temos aqui a direção de movimento da formiga de forma que ela consiga ir, então, em linha reta. Desse modo, olha como fica a soma dos nossos vetores. Nós temos, então, aqui velocidade da formiga somado
a velocidade da esteira pela regra do paralelogramo. E, nesse caso, a nossa resultante está ali, velocidade da formiga em relação ao solo. Observe aqui, então, que graficamente nós temos uma soma vetorial, mas o nosso resultado, então, corresponde a velocidade da formiga igual a velocidade da formiga em relação ao solo aqui elevado ao quadrado, mais velocidade da esteira também elevado ao quadrado. Preste muita atenção, porque quando eu coloco velocidade da formiga, isso corresponde à velocidade da formiga em relação ao solo, mas quando a esteira não está em funcionamento. Com a esteira em funcionamento e combinando as duas velocidades, nós temos essa velocidade, que eu coloco aqui como formiga em relação ao solo, como velocidade resultante. Você poderia interpretar, por exemplo, como um VR, certo? Agora que nós estudamos velocidade relativa, vamos estudar aceleração. Então, olha só. Quando um corpo ele possui aceleração, nós entendemos que a velocidade desse corpo pode variar no módulo, ou na direção, ou ainda em ambos. Então, para que a variação seja no módulo, nós temos que considerar que o corpo tem uma aceleração tangencial. Para que a mudança seja na direção, o corpo precisa estar sujeito a uma aceleração centrípeta. Observe aqui o exemplo. Nós temos uma rua e um carro que está aqui, a princípio, a 60 km por hora em movimento nessa rua. Então, esse carro, quando ele se aproxima da esquina, considere que ele vai fazer uma conversão. E ele precisa reduzir a velocidade. Essa redução de velocidade está relacionada à aceleração tangencial, porque muda o módulo da velocidade. Agora, observe que esse carro ele vai virar na esquina. Então, o que acontece? Ele muda a sua direção, vamos considerar aqui que a velocidade permaneceu a mesma, e na mudança de direção precisa haver uma aceleração centrípeta para que ocorra essa mudança então. Veja só, começando pela aceleração tangencial. A aceleração tangencial, como colocado, indica a variação do módulo apenas e pode eventualmente marcar o sentido positivo ou negativo, ou seja, alterar o sentido do movimento do corpo. Agora observe o seguinte, como que determinamos o módulo? Ele é igual à conhecida aceleração escalar, que nós já conhecemos inclusive as equações quando a aceleração é constante. A direção é sempre tangente à trajetória em cada posição do móvel. Então, para, no caso, qualquer tipo de trajetória, a gente tem que considerar a tangente. E no caso, o sentido é igual ao da velocidade nos movimentos acelerados e contra a velocidade em movimentos retardados. Agora, a aceleração centrípeta, que, olha só, muda a direção da velocidade vetorial. Então, o módulo vai ser obtido pela equação aceleração centrípeta igual a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Observe que dos termos da equação, AC é a aceleração centrípeta em metros por segundo ao quadrado, V é a velocidade em metros por segundo, R é o raio que é dado em metros. Agora veja só, a aceleração centrípeta, como que é a sua direção? Ela é sempre radial, ou seja, normal em cada posição do móvel. Esse normal quer dizer perpendicular em relação ao vetor velocidade. Observe que o sentido aqui da aceleração centrípeta é muito importante, porque ele sempre é orientado para o centro da curva. Observe então aqui uma trajetória circular desenvolvida por um móvel. Essa trajetória tem um raio R. O móvel na primeira posição, nós podemos dizer que ele tem uma velocidade vetorial v1, e aqui está indicado também a direção da sua aceleração centrípeta. No caso, a velocidade é sempre perpendicular à aceleração centrípeta. Observe que numa nova posição, o que acontece? A aceleração centrípeta continua apontando para o centro da curva e a velocidade é tangente à trajetória. E numa terceira posição, nós temos a mesma configuração, velocidade tangente à trajetória, perpendicular à aceleração centrípeta
que aponta para o centro da curva. Observe agora que nos movimentos que nós temos aceleração centrípeta e aceleração tangencial, somando essas acelerações, nós teremos a aceleração resultante. Então, a aceleração resultante é dada pela soma vetorial das acelerações tangencial e centrípeta. Nesse caso, observa ali um corpo que executa um movimento circular. Então, nós temos aqui um estudo em cima da sua trajetória, pegando uma posição qualquer. Por exemplo, o corpo aqui nessa posição. Nós já vimos, então, que se ele tiver alteração no módulo da sua velocidade, ele possui uma aceleração tangencial. E, como ele executa uma curva, ele sofre constantemente mudança de direção. Portanto, aqui ele tem uma aceleração centrípeta que aponta para o centro. Observe que elas sempre são perpendiculares entre si, sempre são perpendiculares. Fazendo a soma vetorial dessas duas acelerações, nós temos a aceleração resultante. Observe que a aceleração resultante, então, é sempre a soma vetorial da aceleração centrípeta e da aceleração tangencial. E aqui, para determinar o módulo, uma vez que são perpendiculares entre si, nós temos que a aceleração resultante ao quadrado é a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. E agora eu vou desaparecer aqui para apresentar para você um quadro resumo a respeito das acelerações. Observe então aqui o nosso quadro, onde nós podemos fazer a classificação movimento retilíneo uniforme, trajetória retilínea, velocidade sempre constante. Logo, não podemos ter nem aceleração tangencial nem centrípeta, e muito menos aceleração resultante. MRV, movimento retilíneo. Logo, muda o módulo da velocidade, a aceleração tangencial tem que ser constante, porque senão não é MRV. Não temos aceleração centrípeta porque o movimento é retilíneo. Logo, a aceleração resultante é apenas aceleração tangencial. Movimento circular uniforme. Temos uma curva. Desse modo, temos, por ser circular uniforme, a velocidade tem módulo constante. Não temos aceleração tangencial porque não muda a quantidade de velocidade, muda apenas a direção. Portanto, temos aceleração centrípeta, que é constante. E desse modo, nós temos aqui uma aceleração resultante, que é a própria aceleração centrípeta. E, finalmente, no MCUV, nós temos o movimento circular uniformemente variado, onde a trajetória é curva. A velocidade, ela muda em módulo e também muda em direção. Desse modo, o que acontece com a aceleração tangencial? Ela é constante e não nula, porque é uniformemente variado. Nós temos uma aceleração centrípeta variável, porque a velocidade ela cresce linearmente. E, finalmente, a aceleração resultante é a soma da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. E agora, para finalizar a aula, vamos aos nossos exemplos. Na figura abaixo, AT é o vetor aceleração tangencial, AC é o vetor aceleração centrípeta e A é o vetor aceleração resultante de uma partícula em movimento curvilíneo. Se o vetor A vale 1,6 AT, então concluímos que o vetor A vale x vezes AC. Determine o valor de x. Nessa questão, nós temos um problema que envolve as acelerações, de forma que nós já estudamos que a aceleração tangencial somada com a aceleração centrípeta e sendo sempre perpendiculares entre si, nós temos aqui na diagonal a aceleração resultante. Graficamente, podemos escrever que A é igual a CP mais AT. E o módulo é dado por A quadrado mais ACP quadrado mais AT elevado ao quadrado. Observe que nós temos uma informação importante, que a aceleração resultante vale 1,6 AT. Desse modo, se A vale 1,6 AT, observe que, isolando a aceleração tangencial, nós ficamos com A sobre 1,6. E nós vamos substituir essa quantidade aqui na equação do módulo. Observe. A, então, ao quadrado é AT ao quadrado mais AC ao quadrado. Substituindo, nós temos A quadrado igual a A sobre 1,6 ao quadrado, no lugar da aceleração tangencial, mais aceleração centrípeta ao quadrado. Desenvolvendo, observe que nós temos, e isolando também a aceleração centrípeta, a aceleração ao quadrado menos A ao quadrado sobre 2,56. Observe que aqui nós tiramos o mínimo múltiplo comum e, resolvendo essa conta fracionária, nós temos que a aceleração centrípeta elevada ao quadrado é 1,56 ao quadrado dividido por 2,56. Desse modo, nós teremos
a aceleração raiz de 1,64 AC ao quadrado, sendo que a aceleração é igual a 1,28 AC. O problema, ele quer que a gente descubra o valor de x que multiplica a aceleração centrípeta. Nesse caso, observe que a nossa resposta é x igual a 1,28. Um corpo descreve um movimento circular de raio 4 metros e cuja função dos espaços é dado por s igual a 0,2t mais 0,2t ao quadrado. Determine sua aceleração resultante em t igual a 5 segundos. Nesse problema, nós precisamos determinar a aceleração resultante. E para isso, nós vamos começar pela aceleração tangencial. Observe que nós temos uma função que pode ser comparada com a função dos espaços. Aqui, junto com o termo t ao quadrado, nós temos 0,2. E junto com o termo t ao quadrado, nós temos, no caso, a sobre 2. Nesse caso, qual é o valor de a que dividido por 2 é igual a 0,2? Concluímos, portanto, que a aceleração tangencial vale 0,4 metros por segundo ao quadrado. Observe que agora o nosso próximo passo é determinar a aceleração centrípeta. Aí, para chegar no valor da aceleração centrípeta, nós precisamos saber qual é a velocidade do móvel no instante 5 segundos. Para isso, então, nós temos velocidade inicial 0,2, tirando aqui ó, V0t, a aceleração 0,4 vezes o tempo que vamos substituir por 5 segundos. Nesse caso, chegamos a uma velocidade de 2,2 metros por segundo. A partir dessa velocidade, nós calculamos a aceleração centrípeta, v ao quadrado sobre o raio, 2,2 ao quadrado sobre 4, nos dá um resultado de aceleração centrípeta de 1,21 metros por segundo ao quadrado. Conhecida a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, e sabendo que elas são perpendiculares entre si, então a ao quadrado a t quadrado mais a c ao quadrado, substituindo, fica a ao quadrado 0,4 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado. Desse modo, a quadrado é 0,16 mais 1,44. E, finalmente, temos então raiz de 1,6, ou seja, a aceleração resultante do movimento, 1,26 metros por segundo ao quadrado. Chegamos aqui no final dessa aula que falou sobre velocidade relativa e acelerações. Se você não entendeu alguma explicação, retorne no ponto em específico e preste bastante atenção ali, que eu tenho certeza que você vai compreender esse conceito. Muito bom ver você por aqui, fique sempre positivo e eu te espero no nosso próximo vídeo.